E vocês se lembram, né, que a gente tinha parado lá no Prota farmando aqueles estudantes? Pois bem, todos eles estão loucos com o Prota lá flutuando lá em cima, mas só que eles já se ligaram que ele tá absorvendo o Ki. Aquele que engoliu o Tatu tá desacreditando, e ele pede pra todo mundo tá se acalmando, porque eles têm o Ki mais poderoso desse reino. O outro figurante concorda com aquele cara e pede pra todo mundo tá se acalmando, e tá recitando ali o poema. Eles estudam entre informação e começam a dar ali. E a hora de todos começam a se reunir lá em cima de novo. Aquele velhote já tá projetado lá em cima e dentro dele tá lá o Protinha farmando. O vovô e aquele cara também tá desacreditando que o Prota tá flutuando, porque ele só pode ser alcançado por um grão-mestre. E o Prota tá lá absorvendo o Ki da justiça, que por coincidência também está fortalecendo o poder espiritual dele. E ainda se pergunta como que ele não conseguiu nenhuma estrela com tanto Ki da justiça que absorveu, mas ele tá acreditando que seja porque ele tá cultivando múltiplas técnicas ao mesmo tempo. Pelo menos ele chegou no pico das 6 estrelas, e olhando lá pra baixo tá a rapaziada toda xingando ele, chamando de capiroto. Então de repente aquele Ki da justiça começa a se intensificar, que deixa o Prota muito feliz e agradece todos eles. Aí ele começa a fazer um showzinho ali, parecendo que tá sofrendo só pra eles não pararem. Mas então de repente, o Prota sobe pra 7ª estrela, rapaz. Aí pronto, aí ele começa mesmo com tudo. Começa a dizer que vai morrer e pede socorro. Um dos discípulos tá gritando: aguente firme, rapaziada, ele tá quase morrendo. Até aquele cara lá da família ali também acredita que o jovem mestre tá morrendo. O vovô obviamente não acredita, né? Porque a única coisa que parece que tá sofrendo é a cara do Prota. Mas por conta de uma energia que ele sentiu, ele começa a acreditar que o pirralho acendeu. E a primeira vítima começa já a cuspir sangue ali. Em logo sequência já vai caindo um atrás do outro. E o Prota tá lá todo pomposo, com 7 estrelas nas costas. E os estudantes ficam lá só observando com um cu na mão. Até que o Prota desce ali na frente deles. E obviamente os estudantes percebem que ele não tá nem um pouco machucado quanto eles estavam achando. O Prota não faz nada, ele só olha pra frente. E o resto que tava em pé ali dos estudantes já foram de arrasta. O Prota, cara de pau, diz pra eles que se eles tivessem esforçado um pouquinho mais, ele teria conseguido chegar no pico das 7 estrelas. Também pergunta como que eles já estão no chão só porque ele pegou um tantinho de Ki. Aí o discípulo percebe que o Prota tava usando o Ki deles pra tá evoluindo a cultivação. O vovô ficou orgulhoso do neto e pede pro discípulo tá agradecendo o Gia René por conta do presente. Aí o discípulo fica beruleibe, dizendo que todos eles vão morrer. O Lee chega na frente do discípulo dizendo que eles não vão estar se safando só por ter cuspido um pouquinho de sangue. E que agora eles vão acertar as contas. Os estudantes todos sentem a pressão e perguntam o que ele tá fazendo. O Lee pergunta se eles estão de brincadeira, porque foram eles que cercaram a família dele. Um dos discípulos diz que a família Lee cometeu 10 grandes crimes. Lee diz que eles só podem estar de brincadeira porque eles estão tentando dizer que os retentores leais do imperador, servos fiéis e associados confiáveis são brutais e maníacos. O da direita já se rendeu. O da esquerda ali diz pro Lee parar de falar coisas fora do contexto. O Lee caminha calmamente em direção a eles, dizendo que normalmente quem ofendesse a família Lee morreria, mas como eles ajudaram ele vai estar os poupando. Um dos estudantes provoca o Lee ali pra tá matando eles, mas ele não conseguiu nem terminar a próxima frase ali, porque o Lee já tá chegando ali com tudo. Só deu tempo de ver uma mãozinha e foi passado, jogaram ali um tomate no cara. Os estudantes vendo essa realidade aí já ficaram com medo. Agora pronto, né? Os caras estão implorando ali pra não morrer. O gordinho ali com um pedaço de tomate tá segurando pra não sair tudo, hein? Mas de repente aquele outro discípulo já tá com uma espada apontada na cara dele. O Protinha tá ali dizendo pra eles darem 3 voltas na capital, portando ali uma bandeira escrita: Gia René é um picareta, ele é um imbecil. Os estudantes ficam sem saída, porque de qualquer jeito eles vão acabar morrendo. O Prota só dá uma ameaçadinha. Ele pede pra aquele cara lá da família tá levando a bandeira, e se algum deles recusar é pra tá matando. E na mesma hora eles já começam a recitar ali a bandeira. Não sendo o suficiente, o Lee diz que não quer escutar gritos tristes, mas sim que ele xingue com entusiasmo. Todos os estudantes ficam hesitantes por um momento e já começam a se esforçar com entusiasmo. E lá vão eles seguindo o cara da família ali, e ainda tô passando na multidão da capital. Essa resolução deixou ali o velhote sem palavras. Mas agora na câmara secreta vamos passar para um assunto sério. Ele tá lá analisando o Daisheng, vendo que tá pior do que ele tava pensando. O Prota vem com aquele papo lá que como é ele que tá cuidando, ele não vai morrer nem se ele quisesse. O vô ansioso questiona quanto tempo vai levar pra ele tá acordando. E na mesma hora o Lee diz pra ele tá olhando ali que ele já acordou. E parece que a consciência do Daisheng tá acordando aos poucos. E a primeira coisa que ele diz é que ele tem sorte de acordar, porque da próxima vez ele não vai ter tanta sorte assim.
mas o Prota pede pra ele tentar levantar, deixando ele bem confuso. E responde que faz anos que ele não levanta, mas aí do nada ele fica em choque. E já levantou uma perninha ali pra sensualizar. Agora todo feliz ele pergunta como que o Lee conseguiu, que responde que foi muito simples. E ele explica que ele precisava neutralizar o frio e remover o veneno gelado, daí ele fez uma pílula do fogo mística. E que eles só precisam do Ki de Yang extremo pra poder tá recuperando ele. Agora o cara levantou com tudo. E os irmãos já se abraçam ali, todos emocionados. Menos o Prota tirando o tatu como sempre. E o Dasheng diz que ele está com inveja do irmão, porque ele tem um neto incrível. O Prota não dá nem chance dele ficar feliz, porque ele já vê com trabalho, dizendo que o Dasheng precisa comandar um exército e ir pro leste em alguns dias. Que deixa o Dasheng bem surpreso com isso. E ele começa a rir achando que é uma piada do Lee, cara. E pra aproveitar da situação, o Lee já vem com a apostinha. E o Dasheng pergunta ali pro velhote se isso é verdade. Que responde ali que ele precisa pedir um favor pra ele. Aí o Dasheng já começa a ficar emocionado. E agora ele já tá reluzente ali, porque ele vai entrar no campo de batalha de novo. E já pede pro vovô tá lançando as ordens. Mas o vovô diz pra ele tá pensando bem nisso depois. E ele já olha ali pro nosso Prota com uma aura sombria, deixando o Prota até suar frio ali. E passando por ele, ele diz que realmente acredita que agora ele é um alquimista de rank 2. Não tô entendendo direito essa situação, mas o Prota fica ali meio confuso. E o vovô já pergunta se ele tem umas paradas boas. Mas o Prota pergunta por que ele teria parada boa. Ah, eu acho que eu entendi. Deve ser porque ele rapou os tesouros tudo. Mas o velhote olha com uma cara de raiva pra ele. E o Lee fica ali suando frio. Porra, é isso mesmo, cara. Ele começa a esculachar ali o Prota, falando que ele rapou tudo e nem pra ter parada boa ele tem. E o vovô furta ali o Prota só de raiva. E o Dasheng lá de longe apoiando, bem de boa. Pô, mas não deu nem tempo, eles já estão lá na sala de reunião com o Dasheng, coitado. E quem tá lá é o comandante Xiao, que fica surpreso por encontrar o Dasheng. E também questiona ali o nosso vovô se ele se tornou um rei marcial. E a professora também está lá, vai participar da reunião de hoje. O Dasheng se apresenta pro comandante Xiao, que questiona se ele não estava morto. Mas o vovô diz que isso daí é uma história pra outra hora. Diz que primeiro ele vai explicar a situação geral. O comandante Xiao, ele questiona por que não pediu ajuda pra ele antes. O vovô diz que ele também estava machucado por causa da batalha, mas que o vovô era só um lord marcial e ele não tinha capacidade de ajudar ninguém, então ele só escondeu. Então o comandante Xiao questiona pro Lee se ele conseguiu achar uma cura, que ele responde que sim, que ele conseguiu estar fazendo ali umas pílulas pra estar suprimindo o veneno. Porém, como é uma pílula de segundo grau, os efeitos têm limitações, mas pra estar se recuperando completamente vai precisar do Yang extremo da professora. Então ele diz que se for curar o comandante, o Jiahong escutou o sinal e foi correndo. O Lee pegando a bolsinha do Jiahong, ele continua dizendo que pelo menos ele espera que ele possa estar ajudando a família ali um pouquinho. E o comandante Xiao já entendeu, né, que pra ele ser curado ele vai ter que retornar o favor. Ele diz que vai estar aceitando 3 pedidos, mas que não seja muito difícil. O Lee concorda e entrega ali a bolsinha pra ele. A professora curiosa já pergunta como que o Prota conseguiu estar refinando pílulas de segunda classe, mas o Prota já utiliza ali da esquiva dele dizendo que foi pura sorte. Mas a professora não é tansa não, ela sabe o que ele tá tentando fazer ela de trouxa. O Prota só dá um sorrisinho ali meio simpático. O Lee agradece pela ajuda da professora e diz que quando tudo isso terminar, a família Lee vai estar pagando ela, mas a professora nega e diz que ela tá querendo ajudar mesmo. Porém, a professora toda curadinha diz que quando ele estiver inspirado, ele não pode esquecer da Odisseia pra tocar pra ela. O Lee diz pra ela não estar se preocupando que ele vai tocar sim. Ah, eles estão na mansão da família Lee, eles não estão na sala de reunião lá do palácio. Mas o vovô ali tá todo animado dizendo que todos eles são convidados importantes. E o Protinha diz que ele vai estar se retirando. O Prota ele vai pra sala de treinamento da mansão da família Lee, porque ele tá preso no guerreiro marcial de 7 estrelas, não tá conseguindo mais evoluir. Ele começa a fazer um jutsu e começa a ativar o monumento do Deus do Mundo. E ele entra dentro da consciência e fica de frente pro monumento. E caminhando ali pelas nuvens da consciência, e ele compara aquele lugar com pessoas que conseguiram estar expandindo espaços dentro de Arma Chuan. Mas esse espaço que o monumento criou na consciência do Prota parece ser um lugar místico e vivo, e que praticamente em Tianwu não tem ninguém que consegue estar fazendo um monumento desse jeito, porque esse mundo parece ter leis diferentes do mundo real, porque ele consegue permitir a consciência se estabilizar e não sumir, mostrando a alma dele diretamente. Cara, é roubado, tá? Ele vai cultivar na consciência dele, vai cultivar ali no mundo real também, um pra cultivar o poder da alma e outro pra cultivar o Ki natural. Aí o Prota consegue estar confirmando, porque as leis são realmente diferentes, ele consegue estar cultivando nos dois lugares ao mesmo tempo. E ali na realidade ele tá fazendo calistenia e na consciência ele tá meditando.
Eita, o cara é brabo, tá? Ele ativa ali a gravidade em 30 vezes ali de ponta cabeça. Até a consciência dele tá sofrendo com isso daí. E ali ele começa a utilizar um monumento pra tá disponibilizando aquelas pedras da alma. Ele pega a espada e dá uma lapada seca ali, quebrando tudo, fazendo as migalhas sair voando pra todo lado. Aí ele ativa uma habilidade pra tá absorvendo a energia, mas aparentemente ele está sofrendo um pouquinho. E ele tá tentando absorver 8 pedras de energia. E ele pensa que mesmo na vida passada, se ele tentasse absorver pelo menos 2, nesse nível que ele tá, seria muita sorte. Até mesmo guerreiros mais avançados que o Lee teria muita dificuldade de estar absorvendo essas pedras. Mas é o que ele faz? Quebra mais pedras. E mais pedras ali, ó. O Lee é guloso, cara, que isso aí? Aí ele vai lá e começa a absorver tudo de novo. Ah, mas agora tudo faz sentido, isso daí é trimbolona. Olha aí o tamanho do muque do cara. Rapaz, o Prota já virou um bodybuilder ali, ó. Mas só que não tá acontecendo coisa boa, não. Ele tá dizendo que ele foi muito ganancioso e que ele vai explodir. Mas depois de um tempo meditando, ele conseguiu absorver toda a energia daquelas pedras. E agora ele tá preocupado, porque o corpo dele quase entrou em colapso. Mas aí a preocupação vira uma raiva. E revoltado ele já volta pro treinamento, ele quer sair desse guerreiro marcial de 7 estrelas. O corpo dele começa a sofrer, tá saindo ketchup não sei da onde. Mas aí o Prota nota alguma coisa. E finalmente ele avançou para o guerreiro marcial de 8 estrelas. E agora o Guri tá contente, vai parar aí de se matar. O Lee coloca a mão um pouquinho na consciência e percebe que isso realmente foi perigoso. Mas obviamente o Prota vai estar fazendo isso de novo futuramente, né? Mas do nada alguém vai lá e grita emergência. E é o vovô chegando ali, dizendo que não queria incomodar, porém, de vez em continuar com a notícia, ele pergunta o que aconteceu com o Protinha. E pergunta se ele já atingiu 8 estrelas. E o Prota diz que se ele não tivesse interrompido mesmo, ele já teria se tornado mestre marcial. O vovô começa a analisar o Prota, questionando como ele conseguiu avançar tão rápido assim. Nem mesmo se ele comesse pílulas de 9º grau, ele avançaria tão rápido, não é? Como o vovô não falou nada de importante, o Prota já tá expulsando, mas ele pede pra estar esperando. Ele revela que as consequências lá daqueles estudantes está chegando agora. O Jarreni reuniu os instrutores da Academia Imperial, esperando que a família Lee assuma toda a responsabilidade. E quando o vovô viu isso daí acontecendo, ele meteu o pé. O Prota puto pergunta pro vovô que quem está atrapalhando o avanço dele são esses caras. E pergunta por que o vovô tá com medo. Se eles estão bloqueando o caminho, só mata. Mas o vovô não faz isso porque eles são muito respeitados. E se matassem eles, a família Lee perderia muita reputação. Mas o Lee diz que o vovô se preocupa demais, que eles que seguem o caminho das artes marciais, o que importa é a força. O Prota dá uma de sábio e lança um ditado ali pro avô que deixa ele se tremendo. E parece que o vovô teve alguma revelação bombástica. E fica ali pensando que ele já lutou centenas de batalhas, como que ele pode ter medo de alguns eruditos? E o vovô já tá todo inspirado ali, pensando na época que ele batalhava. Olha lá, ele no cavalo não tá parecendo Lucy? Esse é o Lucy, esse é o vovô. Mas então o Prota já vai andando dizendo que vai varrer todas essas formigas que estão no caminho dele. E o vovô ali só fica observando. E já estão os dois ali no cavalo indo direto lá para aqueles eruditos malditos. O vovô observando ali o neto, ele percebe que ele tá com uma energia tão maligna. E que até mesmo ele, o rei marcial, treme às vezes quando tá perto dele. E que nesse momento ele está sentindo uma grande aura de um guerreiro marcial. E antes a visão dele era estreita, mas agora ele consegue ver que ele está só começando na jornada do caminho das artes marciais. Com o Prota e o vovô se aproximando, o guarda grita quem que se atreve a estar se aproximando da entrada do palácio. Mas pelo visto eles não vão parar não, então ali no foguete. Os guardas insistem pra ele tá parando e tá descendo do cavalo, mas o Prota grita que o tempo já tá acabando e pede pra tá abrindo caminho. E sem tempo pra conversa mesmo, só passou ali e fatiou todo mundo. E o vovô passa por eles enquanto tá espirrando ketchup pra todo lado. Desacreditado, o vovô diz que ele pode estar ensinando uma lição e questiona por que tá matando, enquanto observa o Protinha lá na frente. Mas ele responde que hoje ele foi ali pra matar. E dentro do palácio o Prota grita se apresentando, dizendo que ele tem assuntos de emergência relacionados aos militares. E lá dentro a rapaziada tá escutando lá os guardas pedindo pra ele tá parando e o Prota gritando que é uma emergência. E do lado de fora a gente vê uma Beyblade vindo em direção do Protinha voando. E esse aí é o comandante dos guardas do palácio, Jing Fei Bai. Ele diz que ali não é um lugar para crianças enlouquecerem e já prepara uma habilidade ali pra começar o ataque. O Prota ali percebe que o golpe vai ser forte e já salta ali do cavalo. Nossa, até o cavalo já furia a raça. Meu Deus do céu, os animais aqui não tem chance, tá? E o menino já cai no drip ali. O Lee ele percebe que aquele ali é um Lorde Marcial de 8 estrelas. E o vovô já foi pra cima pra devolver o ataque. E rapaz, só dá uma passada ali, corta que nem manteiga. E o guarda que era pra ser o mais forte ali do palácio já era, fi. E o vovô já volta com mais estilo. Mas já na mesma hora estão cercados por um monte de guarda. E os figuras já estão tudo com o cu na mão, porque sabe que não tem chance. E o vovô com uma carinha bem tranquila
tranquila e relaxante, diz que eles têm assuntos militares pra estar resolvendo com urgência e diz pra eles não estar bloqueando o caminho. E o vovô já olha pro Lee esperando ele fazer alguma coisa. O prota percebe o sinal e já começa a ir em direção aos guardas. E ele se apresenta de novo e diz que tem assuntos militares pra estar resolvendo com a majestade. Eu pensei que ele tava do lado de fora ainda do palácio, mas pelo visto ele tá lá dentro se apresentando pra eles, né? E todos eles estão lá. O primeiro príncipe diz que eles deveriam ser punidos com a morte porque eles estão menosprezando a majestade. E o segundo príncipe tá lá, né, chocado porque ele não tava imaginando que o Lee faria alguma coisa assim, né, do nada. A majestade, que já está com o pé na cova ali tossindo, diz para estarem anunciando a chegada do vovô e do Protinha. Ah, eles não estavam lá no palácio ainda, estavam lá fora mesmo, só que ele tava gritando pra majestade escutar. Eles vão indo em direção então pro palácio, mas só que alguém já barra eles ali no caminho. Ah, esse daí é um daqueles estudantes lá chato pra garai. Ele diz que vai estar punindo eles com a morte por ter desrespeitado o descendente dos santos. E todos gritam juntos que o céu e a terra testemunharão a execução. E o Prota só tá lá observando, vendo ali umas luzinhas subindo. E aparentemente aquele Ki da Justiça está condensando novamente. O Lee fica desapontado porque o Ki da Justiça deles é muito fraco e deixa ele com muita preguiça também de absorver. Então ele tira ali a espada da bainha. Rapaz, o Lee tá poucas ideias, hein? Só passou a peixeira ali de gelo. E fez um quadro aqui, ó. Os estudantes foram de corajosos para traumatizados. E o Prota ali com uma cara de puto não fala nada enquanto os estudantes estão gritando que o Lee matou pessoas do lado de fora do palácio. O Lee diz que os estudantes não têm que estar se metendo em assuntos militares e que não é para eles estarem morrendo sem saber o porquê. E o Prota subindo a escada diz que se o Jarini realmente fosse virtuoso, ele não mandaria os estudantes bloquearem a entrada do palácio. E já lá na sala principal do grande palácio está um velhote deitado e o Prota e o vovô chegando. O velhote que estava deitado já começa a se levantar ali com ajuda, mas já tá levantando putão. Ai, que velho nojento, cara. Ele já olha ali pra majestade e pede aí pra tá ajudando a matar esses dois capirotos. E a majestade não tá de boa com essas mortes aí, não. Já tá dizendo que tudo isso daí foi de respeito. Mas o prota mais cínico de todas as obras diz que ele matou aquelas pessoas justamente por respeito. O primeiro príncipe diz que isso é besteira e manda tá matando ele logo. Mas o protinha questiona se ele também conhece a lei imperial. E ele responde que é claro que ele é um príncipe desse país, como que ele não conheceria, enquanto tá pensando que quer ver como que ele vai estar escapando das consequências. O Lee então despreocupado diz que se é assim, ele questiona se o chefe do Ministério Público está ali. Então vai o Elin, ele dá um passo à frente dizendo que tá ali. Então o Lee diz que ele não tem certeza de algumas coisas e pede para ele estar esclarecendo. Pergunta qual seria a punição por impedir que assuntos militares urgentes sejam relatados. E o ministro diz que assuntos militares urgentes têm importância nacional e as pessoas que bloquearam o caminho do relator vai ir de arrasta, junto com toda a família. Agora aqueles estudantes estão entendendo porque o Lee tava gritando que ele tem assuntos militares. Agora o príncipe ficou de chuca. É chuca que se fala? Não sei, mas tem um ditado de alguma coisa assim, não é? E o primeiro príncipe fica lá defendendo os estudiosos. Ele até entende ele é a morte dos guardas, né? Mas dos estudiosos não. E o velhinho nojento lá atrás fica lá fazendo um monte de drama. O Lee então pergunta lá pro ministro, né, qual seria a punição por estar caluniando funcionários importantes do tribunal. O ministro responde ali que com certeza seria a morte, mas se fosse comprovado. O primeiro príncipe fica de chuca de novo, porque eu não conhecia nem essa lei. O velho chato bagarai tá falando ali que se fosse um plebeu, devia ser morto, mas aqueles estudantes tinham cargos oficiais. O Lee diz pra ele tomar cuidado porque ele pode estar denunciando ele por calúnia também. E questiona pra esse velho aí nojento qual que seria a punição por estar interrompendo as ordens da majestade, deixando aquele velho sem palavras. E aquele ministro lá tá dizendo que a punição seria de arrasta junto com a família também. E todos os estudantes estão surpresos lá, achando que o Liu Xiao é implacável. O prota diz que um dos professores que ficou no caminho dele é sobrinho desse velho, então como ele seria um exemplo, né, pra todo mundo, ele também deveria morrer, não é mesmo? Já tô até vendo esse velho infartando, mas já se ajoelha ele pra majestade pedindo pra ele tá fazendo o julgamento correto. E o vovô tá lá surpreso, vendo que isso daí também funciona e questiona até se ele é o mesmo neto dele, que a família ali é uma família de generais, eles nunca foram bons com as palavras e nunca nem imaginou eles estarem vencendo a escória dessa maneira. E se o ancião for rotulado como um criminoso, mas só que não for punido, o prota nunca vai estar perdoando ele, assim acabando com toda a reputação.
A majestade diz que o ancião não é culpado, quem foi inculpado foi o sobrinho dele e manda matar o sobrinho então. E o Jarreni tá lá todo feliz, agradecendo a majestade por poupar ele. Mas os guardas estão tudo lá julgando, porque ele tá agradecendo enquanto o sobrinho dele vai de arrasta. A majestade lá pensando que agora é pra dar tudo certo, né? Porque vai tá matando um e vai tá poupando o outro, então os dois vão estar satisfeitos. O Lee discorda do rei dizendo que o Jarreni deve ser o modelo e que a lei deve ser aplicada a ele. E que além disso, um príncipe cometendo um crime é igual a um plebeu cometendo um crime. E questiona se o velho está acima de um príncipe. Agora desesperado ele diz que o decreto da majestade é sagrado. E ele fica lá batendo o pé fazendo birra igual aquele guri da família Lam, meu Deus do céu. Mas do nada o Prota solta ali a frase que eu acho que não ficou muito boa, que seria que obviamente ele não se importa nem um pouco com o imperador. E claramente essa frase deixou todo mundo que escutou em choque. E o vovô já tá ali sacando da cartinha de demissão. O Qin ele se questiona por que ele fez isso agora, porque estava numa situação muito boa. O rei ele se levanta pronto pra esculachar o Lee, mas então ele nota alguma coisa. E ele tá lá na posição de Wakanda Forever. Ele começa com um papinho dizendo que o imperador deve ser respeitado, que ele deve ser colocado acima de nós mesmos, e pede pra ele estar compreendendo os ensinamentos e as intenções. E na hora já aponta pro Jarreni dizendo pra não estar agindo como ele, que ele sempre fala do imperador sem qualquer tipo de gratidão, e por isso ele não se admira por ele ter quebrado a lei. E provavelmente ele deve estar achando também que tá faltando sabedoria no imperador, e questiona se ele deve estar o substituindo. Cara, o Jarreni ele não conseguiu nem se livrar daquele crime ali que ele acabou de cometer e agora tá sendo acusado de rebelião. O Jarreni fica ali apontando pro Lee dizendo você todo vermelho ali. Mas então começa a escorrer uma lagrimazinha ali do olho. Eita, agora ele caiu no chão cuspindo sangue. Agora foi de comes e bebes. Eu já tava vendo isso daí vindo, eu falei que ele ia infartar. Nossa, ficou todo acabedinho ali no chão, escorrendo ketchup pela boca. Traga um guardanapo pra esse idoso aí. A majestade tá lá assim, ó, carai, mano. Um estudioso morreu de raiva? Como assim? Agora o Prata vem com um papo ali, ó, dizendo que tem que ter dignidade para os que partiram e que devem estar abrindo ali os corações deles para estar perdoando. Agora os estudiosos ali estão com o cu na mão, dizendo que o Liu Shao é cruel, que não deve estar se metendo com ele. O rei dá umas tossezinhas e pensa que eles não devem estar ofendendo a família ali por causa de um morto inútil. E diz que ele tá certo, que precisam ter dignidade para os que partiram e que o país todo vai ficar de luto numa data em específica ali. Eles começam a tirar a múmia ali do palácio e o rei questiona o que eles foram fazer ali. Agora os dois dão uma tremidinha na base. E o Lee começa a informar que eles perderam ali uma cidade e que o exército com 1 milhão de soldados do país das 100 batalhas cercaram a cidade de Dourada. E pede pro rei tá enviando tropas. Mas um silêncio toma ali conta do palácio. O rei fica em silêncio por um momento e questiona. E então? Ele responde, então nada, né, cara? Só tô esperando aí, tu tá enviando as tropas. O rei fica revoltado e questiona se essa era a notícia urgente dele. Primeiro, o príncipe diz que ele tá de sacanagem, que ele tem que estar sendo punido pela sentença de morte. O Lee diz que já que ele é tão capaz, por que ele não vai lá pra linha de frente de vez estar indo atrás das pessoas do seu lado? E ele fica revoltado ali, se mordendo. O príncipe tá ligado que não dá pra estar discutindo ali com o Protinha, porque senão ele vai acabar saindo como errado. Mas aí o Lee, ele lembra de alguma coisa. Nossa, aí o Lee diz ali que o exército do príncipe já morreu ali pelo país das 100 batalhas, e deve ser por isso aí que ele tá indo atrás do aliado dele. Ele dá uma olhadinha ali pro rei pra ver se ele vai fazer alguma coisa. Aí o príncipe ficou nervoso, né? Porque o Lee tá explanando as ideias dele. Porque se o pai dele souber que ele tá ajudando ali o inimigo a tá entrando no reino, aí ele tá, ó. Não sei se ficou muito claro, mas eu vou dar uma breve explicaçãozinha, tá bom? Não sei se vocês se lembram, mas um príncipe tinha feito um plano com o Lee, certo? Que ele ia deixar passar o exército das batalhas pra uma cidade lá, que era cuidado pelo exército dele. Então, daí é disso aí que eles estão conversando. Que ficou na entrelinha, na verdade, né? O rei, que não é bobo nem nada, ele suspeitou que essa notícia fosse falsa, porque a cidade é defendida pelo Fei Long, não é mesmo? E o objetivo do inimigo era desviar o exército da capital. Ele disse que tudo bem, mas se for verdadeira, o inimigo vai ter acesso às principais cidades de Tianshui. Aí ferrou, né, galera? E questiona se o exército central vai ter a capacidade de defender um exército de 1 milhão de homens. Aí os estudantes ficam pianinho, mas um deles ali percebe a encarada do príncipe. Então ele dá um passo à frente e diz que ele está exagerando por conta que o pai dele está preso, mas daí questiona sobre as tropas. Sem papo, irmão, o Lee já tá ali com a espadinha na garganta dele dizendo que ele é um vigarista imoral. O caos toma conta e o rei pergunta o que o Lee tá fazendo. E o Lee diz para aquele estudioso que antes que o exército se mova, a cabeça será minha. Rapaz, acho que começa a congelar o pescocinho dele, deve estar um friozinho. O estudioso implora pro rei tá salvando ele. E o Lee diz que por conta da urgência, né, da notícia, ele esqueceu de estar tirando o equipamento, mas que
por coincidência, ele acabou encontrando o verme e chamou ele de vigarista imoral de novo. Meu Deus, esse príncipe tá parecendo que esse garoto me mata, dizendo: papai, o Leon Charles tá brincando com a vida dos funcionários, dele é sentença de morte. Mas já tomou um porradão ali na cara. É isso aí, vovô, nunca te critiquei, irmão. Rapaz, fez uma cratera gigantesca ali no palácio. Rapaz, ele libera toda a aura dele ali e pergunta, né, quem tá usando executar meu neto? O rei fica surpreendido, porque por essa ele não esperava. Aqui o príncipe já foi, tá? E aí? O Lee fica ali sem ação, porque ele não tava esperando isso daí de jeito nenhum, não tava no roteirinho. Mas voltando dali, o príncipe cai no chão e começa a se recuperar da porrada ali de um rei marcial. Os servos estudiosos, sei lá quem são esses aí, ficam todos surpresos, porque o duque atacou o príncipe. E o Lee já finalizou também aquele outro. Esses dois aí eu acho que nunca mais vão estar entrando ali no palácio, pelo amor de Deus. O rei, observando o vovô, diz que ele tá emanando uma pressão avassaladora. Ele questiona o rei o que ele acha mais importante. Chanchou esse velho ali no chão, porque se ele achar que o velho é mais importante, ele pode estar indo pra casa, ficar ali na linha de frente sentado, bem de boa, e fingir que tudo isso não aconteceu. Ele supõe que se essas terras trocar de governo, aqueles inúteis aí do lado, eles podem estar se tornando novos ministros do novo líder, mas o rei... Ele não finaliza ali de dizer, mas ele começa a dar uma risadinha, deixando o rei assustado. E o Lee finaliza dizendo que esse grupo de retentores são legais mesmo, hein? Os caras ali estão julgando o vovô e o prota, dizendo que um tem a língua afiada e o outro tem uma pressão assustadora. Até o príncipe já tá com medo porque tá na reta. E o segundo ali tá orgulhoso, porque se o pai dele ali recusar, a troca de poder pode ser inevitável. E o rei concorda com o Lee e ele libera o exército pro vovô tá liderando. Mas o vovô diz ali que ele não vai conseguir estar liderando o exército, mas ele vai estar encontrando alguém adequado para isso. O rei diz que tá tudo bem, e o primeiro príncipe tá ali dizendo que independente de quem seja, ele não vai estar ajudando nem um pouco. Já do lado de fora, o segundo e a comandante Bai estão caminhando com a dupla dinâmica. O segundo tá dizendo que ele assustou todo mundo lá dentro. E diz que os testes para o exército estudantil já começou e pergunta se ele teria interesse de ir lá assistir. Claro que o Pratinha tem interesse, né? Ele tá lá curioso pra ver a força deles. Já na academia de Alan, tá com uma fila gigantesca pra inscrição. E lá na esquerdinha tá quem? Tá o Meng Bai, rapaz. Eles estão tendo problema ali pra tá inscrevendo o Meng Bai porque ele não é aluno da academia de Alan. E além disso, ele tá verde, parecendo que tá desnutrido. O Meng Bai fica revoltado porque tá chamando ele de desnutrido. Ele sobe em cima da mesa, aponta ali pro cara dizendo que ele come metade de uma cabra todo dia. Isso aí é desnutrido pra você? E os caras lá atrás na fila começam a rir dele, dizendo que ele é tão pequeno que não chega nem a metade de uma cabra. O cara diz que não tem jeito, tem que esperar o próximo semestre pra estar escrevendo ele. E o Meng Bai, ele fica revoltado, tá querendo trazer já o Protinho ali pra estar resolvendo isso. O cara fica surpreso que o Meng Bai ali tem um mestre, pergunta quem que é ele, e do nada uma voz atrás ali diz que é ele. E quando ele olha pra trás tá lá o Protinho, o vovô, a comandante Bai, o segundo príncipe, aí já era, né, só a nata. O Meng Bai ali não vê tempo ruim, ele pula em cima da mesa, joga as folhas tudo pro lado ali e diz que o Protinho chegou bem na hora certa. E os comentários já estão começando a rolar solto. E a Meng Yu dá um oizinho ali pro Prota toda coradinha. Até o vovô fica surpreso que o Lee tem um discípulo. O vovô diz que ele parece ter potencial, mas só que ele tá com uma aparência horrível e pergunta se é desnutrição. E o Meng Bai, ele pergunta: quem é você, seu velho rude? Aquele cara das saudações ao príncipe, ao velhote e à comandante Bai, e ali os dois se tocam quem são eles. O Meng Bai percebeu a merda que ele fez e o Prota já tá pronto pra dar o cacete nele. E já dá um chutão nele, dizendo pra ele ficar na sala de gravidade 20 vezes maior o dia inteiro. E a comandante Bai diz pra estar escrevendo aquele guri. E lá naquela mesa tá todo mundo sorridente olhando pro príncipe. O príncipe vai lá e dá um discurso bem meia boca, dizendo que desde que tenham ali um excelente desempenho, eles podem estar se tornando o guardião confiável dele. Mas deixou todos os alunos ali numa loucura, tá? E a comandante Bai diz pra eles estarem esperando lá dentro, que daqui a pouco sai a lista, e pelos cálculos dela vai ter mais de 2.000 alunos aí. O príncipe fica animado e o Pratinha diz pra Meng Yu pra tá parando, tá descansando um pouquinho, e pede pra tá trazendo também o Meng Bai. Olha o velho tarado, só foi a Meng Yu virar ele de costas e ele já tá analisando o Bombu, dizendo que é perfeito para o parto. Mas o Proto só manda o foda-se pra ele. E os resultados já saíram, ali um total de 2.330 inscritos. O príncipe também tá animado, dizendo que esse daí vai ser o futuro do nosso país. Lá no auditório, anfiteatro, tá chegando o diretor para a apresentação. No discurso, o diretor menciona sobre o exército de estudante que foi criado e agora o exército inimigo cercou uma cidade, então a gente vai estar contribuindo com o país. E os estudantes são inspirados, gritando lá todos: contribuir com o país, contribuir com o país. E que os testes serão aplicados pelo príncipe e que eles vai estar liderando eles para um futuro glorioso. Não sei, mas do nada ele dá uma olhadinha ali pro vovô e percebe que o meliante já se tornou um rei marcial. Pede pro príncipe dar algumas palavras, e o príncipe diz que ele vai querer estar tratando sobre 4 pontos. Primeiro, ele vai estar pagando 3.000 moedas de ouro para quem se inscreveu. Segundo ponto,
Pra quem perecer, a família vai receber um valorzinho da hora. E pra quem voltar, vai receber mais 3.000 moedas de ouro e vai se tornar um oficial de 5ª série após a formatura. E pra quem tiver realizações, vai se tornar um auxiliar confiável. E para o quarto ponto, ele vai fazer o Lee se tornar o comandante pra tá levando todo mundo no calor da batalha. E fala pra tá ninguém desafiando ele. Mas um silêncio toma conta ali do pátio, até o diretor fica confuso. O príncipe estranha essa reação e pergunta se eles estão insatisfeitos. O rapaz lá no pátio, diferente, né? É o único que não tá uniformizado pelo visto, diz que está insatisfeito. A menos que ele possa estar derrotando, né? E esse daí é o Bai Shenfeng. Aparece o Lin Yu dizendo que é o mesmo ali pra ele. O príncipe diz que gostou deles, é bom tá começando ali com o desafio. E diz pro Prota não tá perdendo, porque senão as pessoas vão estar o caluniando. O Prota ele só dá um suspiro, começa a ir ali na frente e manda os dois virem ao mesmo tempo. E a plateia já tá toda preparada pra assistir. E o Lee diz ali que ele tem muita coisa pra tá fazendo, também não tá querendo tomar muito tempo deles, então os dois podem tá vindo juntos. Os dois ficam ali surpresos, né, porque não tava esperando isso daí. E o diretor tá ali analisando o Prota, porque quando conheceu ele era um guerreiro marcial de 1 estrela e agora ele tá com 8 estrelas. Mas o Lee, sem perder tempo, já coloca ali a espada no chão e fica na mesma posição da estátua do Gu Fei-yang. Mas então um deles já saca ali de uma lança, assumindo a posição de luta. Ele diz que o Lee é muito arrogante. E as minas tudo na plateia vão à loucura, dizendo que ama o Liu, e ele fica ali todo sem jeito. O Lee responde perguntando o que tem se ele é arrogante, ele tem força pra tá apoiando isso? Então o Liu avança em direção, já faz um jutsu do clone das sombras ali pra tá atacando o Lee, mas ele tá ali bem de boa, sem reação nenhuma. E o golpe chegando cada vez mais perto, e sem nenhuma dificuldade ele vai desviando de cada golpe do Liu. Enquanto isso a plateia tá impressionada com os ataques, e o diretor conta ali pra nós que o Liu, ele é um mestre marcial de 2 estrelas, ou seja, ele tem 3 estrelas acima do Prota ali. O Lee elogia o estilo de luta do cara, mas ele diz que hoje ele vai assistir como o dragão e vai subjugar o tigre. Enquanto vem um ataque do Liu, o Prota vai pra cima dizendo pro Mengbai tá olhando mais de perto e que vai estar mostrando o punho do tigre escondido pra ele. A plateia fica assustada porque o Lee vai estar defendendo o ataque com o corpo dele. E já tá vindo ali um murrão na ponta da lança e acertou em cheio, desfazendo o golpe do Liu. E com o impacto do soco, a lança vem direto no abdômen dele. Aí pronto, né? Deixou todo mundo em choque. O Mengbai ali tá todo felizinho, dizendo que o mestre dele é incrível. Mas o Liu já se recupera, pega na lança de volta, enquanto escorrega ele pra trás e volta lá pra cima do Prota. Agora ali em cima do Lee, ele começa a liberar a arma Chuan dele e manda a técnica do rugido dos dragões dos 9 céus. E agora o Lee também tá liberando a dele. Ele faz um movimento com a espada, levantando ela e finca ela no chão de novo pra poder estar se defendendo. A obra explica sobre a técnica de adulteração do corpo tirânico e que ela tem 3 fases. Primeiro é um corpo como um vidro. O segundo é o físico tirano e flexível. E por último, o corpo dourado e imortal. E por enquanto ele tem o corpo tipo vidro e já ativa essa habilidade. O impacto é certeiro e rola uma explosão gigantesca. A plateia fica assustada, chamando o Lee de maluco. E ele sai intacto da explosão. E ele entende porque na vida passada essa técnica conseguiu bloquear a espada dele. Essa técnica é tão poderosa. Agora deixou o Liu ali se tremendo, suando frio, coitado. Enquanto isso, o Lee fica ali rindo da cara dele. Até o Rivinho ali tá suando frio e isso que ele nem atacou ele. Caramba, foi todo mundo mesmo assustado, né? Todo mundo de boca aberta. E essa guria aí, que não agrega em nada na história, está pensando que foi ultrapassada pelo Leon Shao e agora ele tá com uma distância muito grande entre ela. Agora que o Ruivo avança pra atacar o Lee, dizendo pra estarem atacando juntos, que daí eles têm uma chance de vencer. E ele ativa o bracelete dele, saindo umas bolinhas ali. Ele se prepara pra ativar a habilidade, usa a pedra de moinho demoníaca verde. Eu não tenho certeza, mas não tem nada verde. Então, tem a pedra verde na testa dele ali, ó. Então os dois vão pra atacar o Lee ao mesmo tempo. E rapaz, tá vindo um dragão dourado gigantesco e... aquilo ali, ó. Mas tranquilamente ele começa a ativar a habilidade da canção da espada de Lotus. E os ataques acertam ali no escudo que surgiu em volta dele. E agora, desfazendo ali o escudo, ele diz que a vez dele é de atacar. E ele utiliza a canção da espada de Lotus, 10 passos da morte. E ele lança o corte em direção a eles. Só deu tempo deles pensarem em se esquivar, porque a gravidade 100 vezes maior foi liberada. E o Lee faz mais um movimento com a espada, lançando mais um corte reto de cima para baixo. E rola uma explosão gigantesca lá na arena. E a fumaça vai se acalmando. Quando dispersa o suficiente, tá os
dois deitados no chão acabado, deixando todos os estudantes de cara. Não só os estudantes, como o príncipe, o vovô e também o diretor, né? E pra finalizar todo o berez, ele pergunta se tem alguém insatisfeito, porque se tiver, é pra tá indo ali agora. Todos os estudantes recuam, sem um pingo de coragem. E pronto, toda a demonstração dele já está feita. E agora nós estamos no segundo dia, no campo de missão do exército. Todos estão reunidos ali, preparados. Olha que bonitinho os estudantes e o exército ali do lado. Um dos estudantes olha pro lado e eles não têm escrúpulo nenhum. Pegaram ali as escolas e os asilos pra fazer de exército. Esse daí, ó, é o Rankin Fan, é o gordinho Shippuden, o pai do gordinho. Ele diz ali pro vovô que não vai tá vindo mais ninguém. Então o vovô diz ali pro comandante Shao que é pra tá começando, fazendo ele ir até lá na frente pra começar o aviso. E rapaz, ele dá um berro colossal, chamando todos os guardiões do estado, dando 3 minutos pra tá aparecendo. E se desobedecerem, resultará em punição pela violação de ordens. E o grito dele tá ressoando ali na cidade toda, indo pra todo lado, tá movimentando até as águas ali, ó. Até o Gao Feng escutou, nem sei onde que ele tá, dizendo que o Liu Xiao deve ter curado ele. Suando frio, o primeiro príncipe diz que não tá nem aí, que ele tem 95% do exército e questiona o Gao Feng se ele tá tentando reunir os guardiões do estado. E interessado, ele vai lá ver o que tá acontecendo. E lá nas profundezas do palácio, parece o meu quarto todo desarrumado. Caralho, eu sou um ri, mano. Mas o rei ali, ele percebeu que finalmente o Shao Qingguan voltou. E todo acabadinho agora, ele pode estar finalmente descansando em paz. E os caras lá da família Lan também escutam a voz e percebem que o comandante Shao voltou depois de 5 anos. E o velhinho lá já percebe que o destino traçou o seu curso. O pai do Lan Xuan pergunta o que ele tá querendo dizer, mas ele ignora e diz pra ele estar preparando ali um presente, porque amanhã é o aniversário da concubina Xiao, que é a mãe do príncipe Yue. O velhinho fica em silêncio por um momento e percebe que a família ali vai estar pisando na cabeça deles por muitos anos. E o Gao Feng já tá lá na frente do comandante Xiao se apresentando. O comandante só dá uma encarada nele, deixando ele suar frio ali. E lá em cima com eles começa a aparecer também o primeiro príncipe. Caralho, que cara nojento. Ele começa a analisar todo mundo ali. Desculpa, sem necessidade, mas a cara dele ali também me deu raiva, tá? Tá, o que eu vou fazer? Olha ali, o sorrisinho de canto dele. O comandante da segunda unidade também já tá se reportando. Da quinta unidade também. A da quarta, que é a professorinha, e da terceira, que é a comandante Bai, também se reportaram. E uma porrada de gente começa a pular por cima dos estudantes, começam a correr ali, vão tudo lá pra frente. E todos os guardiões do estado estão reunidos reportando. Rapaz, mas olha que cena mais formosa, cena bonita. E os estudantes estão achando aquilo ali tudo muito incrível. Mas então o comandante Xiao começa a falar sobre estarem sendo invadido e a ordem do rei é de mobilizar o exército. Mas por enquanto tem apenas 1000 pessoas. Enquanto o Xiao fala, o príncipe pensa que isso será inútil por causa dos números. Então o Xiao manda ir atrás dos 124 generais e matá-los por desobedecer a ordem do rei, e a punição será ali mesmo. O príncipe fica com o cu na mão, dizendo que ele não pode fazer isso. Mas bem de boa ele responde que, especialmente por ser um príncipe e um dos generais, e também por estar liderando a oposição, será decapitado também. Assustado, o príncipe diz que ele não pode fazer isso, e ele começa a rir de nervoso. O Xiao questiona do porquê não, porque se não fosse pelo mesmo e pelo vovô, o país não existiria mais, e questiona quem é ele. O mesmo diz que ser um rei marcial e que ninguém usaria contra ele. O príncipe já tava no chão escutando o Xiao dizer que matar ele é como matar um cachorro. Pô, não precisa dessa comparação aí não, cara. E os soldados estão lá emocionados pelo comandante ter voltado. Então respondem ter entendido e vão atrás dos generais. O Gao Feng percebe que a situação não tá nem um pouco boa e a única pessoa que pode estar salvando o príncipe é o rei. Agora nós já estamos preparados para executar o príncipe, eu espero que dê certo. O vovô e o segundo estão assustados com a situação, mas o Li tá ali sorrindo, desgraçadinho, me identifiquei com ele, sabia? O segundo olha pro irmão, prestes a perder a cabeça, literalmente, percebe que estar no trono não é estar em cima de todos e se questiona se o irmão dele mais velho é como um cachorro, ele é o quê? E agora todos os generais já estão vendo o fio da navalha. O Xiao grita então pra tá tomando a cabeça de todos, e que Tian Shui vai tá brilhando mesmo sem eles e manda cortar a cabeça. Diário, tá, YouTube? Aí os generais já estão sentindo a pressão ali da situação e a lâmina já vai para o ataque, mas é interrompido pelo Gao Feng pedindo para perdoá-los e que o rei mandou um decreto. O Xiao pede para ele estar lendo em voz alta, e o Gao Feng começa a ler a mensagem que diz que eles vão estar recebendo a punição de morte, mas antes eles vão estar reparando os crimes, antes da batalha que está por vir, e que o príncipe vai receber 100 chicotadas como punição. Cara, quando que vai chegar a hora desse príncipe miserável? Olha lá a cara dele de aliviado para ainda continuar vivo e tá mantendo o status dele. Eita, rapaz, mas o Xiao diz que além do príncipe todos vão estar indo pro salão de comer e beber. Os generais começam a ficar revoltados pelo Xiao e desafiar o decreto. Começa ali a sequência de grito pelas bebidas e comidas deliciosas e de bônus traumatizando o príncipe. E ainda nessa posição o príncipe tenta ameaçar o comandante e cara, ele não aprende mesmo, né?
Mas o Xiao diz que ele não terá nenhuma chance pra isso. E manda tá levando ali o príncipe, de vez tá dando 100 chicotadas, vai tá dando ali 500 mesmo pra ele tá aprendendo. E manda tá reunindo todos os vice-generais em 3 minutos. E se não aparecerem, já sabe, né? Na mesma hora a rapaziada já vai atrás. E depois de um tempo, todos os vice-generais já estão reunidos. E o Xiao já finalizou ali o trabalho dele. Então ele vai voltando pro seu lugarzinho, passando pelo vovô, os dois acenam a cabeça. O Li, vendo que ele tá vindo na direção dele, pede pra ele tá sentando ao lado. O comandante diz que a primeira tarefa foi concluída. E o Li diz que ele é tão cruel quanto ele pensava. E agora ninguém mais vai os desafiar. Rapaz, o capítulo já tá começando com a bomba e o vovô tá revelando que o comandante da missão será o Daisheng, deixando a rapaziada toda assustada por serem liderada por um fantasma. E do lado do Li tem um cara encapuzado, nada suspeito, né? O Daisheng então tira ali o capuz e aquele cara ali se tremendo é o filho dele. Os olhos já começam a encher de lágrimas e vai correndo ao pai perguntando se é ele mesmo. E ele fica todo felizinho, chorando horrores. Tá, porra, mas tomou só uma bicuda. O Daisheng diz pra ele estar indo embora. Como que pode um comandante estar chorando na frente de todos? E com a lágrima escorrendo no rosto, mas olhando para baixo. Do nada começou a chover. E então o Daisheng se apresenta pro povo e pergunta para os soldados se o Qin Fang está ali. E o pai do gordinho, também emocionado, concorda. Entrega aquele negócio dourado para ele, dizendo que ele vai estar liderando pela esquerda com 100 mil homens. E então chama o Shen Lin e responde tentando segurar a emoção. E taca ali o bagulho na cara dele sem nem mesmo olhar, dizendo que vai estar liderando pela direita 100 mil homens também. E por fim chama o Li, que também se apresenta. Ele será responsável pela logística e vai estar liderando 2.000 cabeças de estudantes. O Li não gostou muito não por ter ficado na logística. E agora com todas as posições ditas e finalmente eles vão estar partindo. O segundo aparece dizendo que a segurança de Tian Shui vai estar ficando nas mãos do Daisheng, que ele concorda. O vovô também aparece pedindo para ele tomar cuidado, mas se ele não morrer até agora vai ficar tudo bem. E agora nós vemos lá o exército partindo e rapaz... a cena aí tá bonita, tá? O Li questiona para um dos soldados qual seria a próxima cidade, que responde que é Sunshar, e o tempo ali vai estar levando 10 dias. O Li questiona do porquê da demora, e o Daisheng olha para ele achando que ele está entediado, e pergunta o que ele acha das tropas, que responde que elas são bem mais ou menos. O Daisheng diz que ele realmente não tem experiência de vida, e explica ali da intenção de matar, que vem da experiência de batalha, mas o Li interrompe a explicação dizendo que já entendeu, e que já tá na hora do remedinho, e não é para esquecer de pedir ajuda da professora para estar suprimindo o veneno. O Daisheng fica ali puto, dizendo que a guerra é de ser cortado de novo pelo Prota, perguntando se não é só a intenção de matar, deixando ali o Daisheng confuso. O Li vai até a borda da carruagem e diz que em 10 dias os estudantes vão emitir mais intenção assassina do que esses 400 mil soldados e pergunta se o Daisheng acredita nisso. Tô vendo vindo, vocês estão vendo? Que obviamente o Daisheng ri desacreditado, né? O Li faz ali um juramento pela aposta que dessa vez é: se ele não conseguir, o Daisheng pode chutar a cabeça do Li com uma bola, mas se ele conseguir, ele quer o cargo do comandante-chefe. Quem mais vê essa aposta vindo, hein? O Daisheng fica sem saber ali o que dizer, porque ele não tava esperando essa. Então ele diz que o juramento não é piada e ali não é um lugar pra estar brincando. O Li concorda e diz que vai deixar os suprimentos com ele e em 10 dias eles vão estar se encontrando em Sunshar. E mete o pé pra outra carruagem ali do lado. O Li pousou lá, pique cabeça de teia. Ele dá uma olhadinha assim pra tropa dos estudantes e comunica para estar largando os suprimentos. E lá na outra carruagem o Fiote tá perguntando pro pai se realmente vai estar deixando ele em paz. E que se ele realmente acredita que em 10 dias vai estar cumprindo o que ele falou. Que obviamente ele responde que não acredita. O Fiote então diz que o Li colocou a cabeça dele na reta, que ele toma só um tapão pra ficar esperto. E o Daisheng pergunta se ele ouviu alguma coisa, porque ele não, ele só vai estar dando uma surra ali nele. Finalmente ele vai lá estar tomando remédio. Chegando lá dentro da carruagem, tá lá a professorinha e o comandante Xiao cultivando. Ele pergunta se ela está bem, que responde que sim. Só está se perguntando onde o Li aprendeu esse método de tratamento, porque até o Ki dela é fortalecido. O Daisheng pede pra ela não estar falando do Li, porque daqui em 10 dias vai ter que estar dando uma surra nele. Mas o Xiao se mete na conversa e diz que pode ser que ele não tenha chance, deixando ele bem confuso. Voltando lá na carruagem dos estudantes, o gordinho está falando pro Li que ele fez uma aposta muito difícil dessa vez. Ele questiona qual a dificuldade de estar manifestando uma intenção de matar. Nossa enciclopédia, ele começa a explicar. A intenção de matar ela só é conseguir em batalhas reais com espadas e lanças. E se eles não conseguirem estar entrando nesse tipo de batalha, eles nunca vão estar conseguindo liberar essa intenção de matar. Ele questiona se não é simplesmente estar fazendo eles experimentarem a batalha de vida ou morte. O Li se vira lá pros estudantes que estão correndo. Coitado desses estudantes. O Li bem de boa na carruagem ali e os caras lá tudo correndo. Manda eles estarem chegando na próxima cidade em 4 dias. Pelos próximos 6 dias vai estar fazendo todos eles estarem indo ao inferno. E olha só, em 3 dias eles chegaram, tá? Agora eles têm 7 dias pra ficar no inferno, olha que legal. E a rapaziada toda tá morta lá no chão.
E lá da carruagem está saindo quem, né? O Lee, bem de boa. E com um bule na mão, ele percebe que já está de noite. E o olho dele brilha quando olha para baixo. Percebe que tem alguns resistentes ainda. Pedem pro pessoal tá saindo lá da carruagem, tá olhando a lua que está muito linda. E bem descansados, lindos, plenos, né? Estão saindo lá, deixando a rapaziada que correu durante 3 dias no ódio. Ele diz que agora já tá na hora de colocar a mão na massa. O Varapau e o Gordinho pegam a alabarda e vão desenhando alguma coisa ali no chão. Eles fazem um símbolo lá no chão giga que começa a brilhar intensamente, deixando eles cansadinhos. Imagina se tivesse corrido 3 dias isso daí. Os estudantes estão confusos sobre essa formação e estão perguntando o que é. E durante toda a formação, aparentemente, tem essas pedras primordiais ali em volta dela. Os estudantes estão achando que isso é uma formação de recuperação massiva. Vocês contam ou eu conto? O Lee então ele saca das 2 espadas de rank 3 e joga lá no meio da formação, causando uma explosão cônica ao infinito e além. Ou ao infinito e além mesmo, tá? Foi lá longe. Usou aquelas armas Chuan de terceiro nível pra estar sendo o núcleo da formação. E a formação vai estar ajudando eles a se tornar um verdadeiro guerreiro em pouco tempo. Lá na entrada da carruagem, o Lee começa a dizer que todos vamos começar as nossas agradáveis férias. Lá no céu, dentro da formação, está aparecendo aquele olho do Lee, né, que ele usa aquela habilidade, e aí deixa os estudantes tremendo, suando frio. Aquele olho ele começa a se ativar e o primeiro meliante já foi pego na ilusão. Não sei como descrever esse painel, cara, fica aí com vocês pra vocês estarem vendo, tá bom? E o Lee lá sentado na entrada da carruagem está com a habilidade ativa, pegando todos os estudantes, preparando pra estar colocando eles no inferno. Realmente acho que vai ser um inferno mesmo. Bom, acho que não foi todos não, tá? Tem alguns aí na carruagem com o Lee e o Varapau tá perguntando o que aconteceu com eles. E ele se levanta dizendo que ele quase esqueceu. Chuta eles lá pra formação dizendo pra eles estarem se divertindo. O Jiahong já se encolhe ele pra ele não ser o próximo. E o Jimeng ele só fica de zóia. Ah não, o Jimeng tá indo pra lá também, mas só que o Lee diz pra ele não tá indo porque ele não tem força suficiente pra poder estar controlando a mente dele. E o Jiahong vai do ladinho do Proto perguntando que formação é essa dali. Ele explica que aquela ali é a formação das 1000 alucinações. E lá dentro eles vão estar experienciando algumas coisas inesquecíveis e realmente muito interessantes. O Lee então joga umas pedras primordiais no chão dizendo pro Jimeng tá protegendo eles porque ele não sabe quanto tempo vai estar aguentando. O Jimeng então concorda e ele já sai lá pra fora pra fazer a patrulha. Nós vemos o Zhang Tao, o melhor aluno ali da Academia das Artes Marciais Kaigo. E aparentemente ele está treinando ali, socando uma árvore, mas de repente ele escuta um barulho e começa a aparecer ali um lobo do nada saindo de uma árvore. É exatamente isso que ele pergunta, como que esse lobo tá saindo da árvore? Mas ele nota que não é um lobo normal e ele mete o pé e sai correndo, percebendo que é uma besta, mas o lobo já tá atrás dele com a boca aberta, pronto pro bote. Mas ele se vira dizendo que não pode fugir, ele vai estar lutando até o fim, utiliza ali uma habilidade que é o punho do Rei Kong. Eita, mas uma das mãos ali entrou bem na boca do lobo. Vou daqui pra ver se não cabe. O cara percebe que não vai ter saída e diz adeus ali pro bracinho dele. Não, e arrancou fora ali o braço. Zhang Tao tá ali se tremendo, morrendo de dor, chamando o lobo de bastardo. Quando ele olha pra trás, percebe que a besta tá voltando ali, se virando pra ele de novo. Mas ele tem culhão, tá? Mesmo sem um braço ali, já vai correndo em direção ao lobo, pronto pra tá matando ele. É, pelo menos ele tem coragem, né? Agora ele vai ficar sem outro braço também, já era. E ele pergunta como que isso é possível. Um grito ecoa por toda a floresta. Eita, a besta não matou o cara não, só arrancou o braço mesmo. E que agora, né, nesse estado ele não vai conseguir estar se tornando guardião do estado de jeito nenhum. Mas de repente um grito sai lá da casa dele. E chegando perto da casa, ele se assusta com o que vê. Nossa, e tem 3 bandidinhos, cara, que massacraram a família dele. Aí ele começa a explodir de raiva, chamando eles de porcos. E já avança em direção a eles, dizendo que vai matar todos. Mas ele não teve a competência de conseguir fazer nada, só levou um picudão ali na barriga. Saiu voando lá contra a parede. Sendo chutado no chão, um dos bandidinhos pergunta ali se como que ele ia matar eles. Ele até ficou com medo no começo, mas sem os braços, aí ele não é nada. Esse massacre aí é nível Naruto, tá? E ele continua sendo espancado ali no chão. E aos poucos ele vai perdendo a força, vendo a mãe e o pai, a irmã dele mortos no chão. E então de repente o coração dele começa a entrar em combustão. Ele recebe um pico de energia que consegue estar abrindo o olho de novo. Nossa, o pico de energia foi tão forte que recuperou até os braços dele, batendo ali no chão, fazendo os caras voar. Na posição de Saiyajin ele começa a gritar, perguntando que força é essa que ele conseguiu. E agora ele notou que os braços dele estão de volta. E até com uma espada ali também do nada. Ó, conjurou até outra espada. Mas esse pico de energia aí foi roubado, né? Essa é a intenção assassina verdadeira. E ele fica gritando que vai estar matando todos. E ele já avança em direção dos bandidinhos, já passando por um, passando por outro. E o cara já não é mais humano não. Ou se todos os estudantes ficarem
é assim, é roubado pra caramba, tá? E agora ele já está do lado de fora, sobre a lua de sangue, com a casa pegando fogo. Ofegante, ele começa a despertar da ilusão. Ele olha pra cima, vê aquela espiral no céu laranja, vermelho. De repente ele começa a ser sugado e é desperto daquela ilusão. E olhando pra frente tá a rapaziada toda, sob efeito das dorgas. E no lado tem uma menina chorando também, deve estar horrível a ilusão dela. Mas então ela desperta de repente e cai no chão ajoelhada, desesperada. E a rapaziada que tá voltando da ilusão tá vindo tudo traumatizado. Até o coração duro do Jiahong está emocionado com os estudantes. O Lee acabado pede ajuda para poder estar descansando. E diz para estar deixando eles desfrutarem, sendo capazes de chorar. E meu amigo, a coisa tá complicada lá fora, hein? Já no dia seguinte, a rapaziada tudo tá dormindo no chão mesmo. Mas o Jiahong já tá lá incomodando, mandando todo mundo acordar. E ele queimou incenso a noite inteira pra todo mundo tá dormindo bem, olha só. Fala que o Protinha não é atencioso. Mas então a porta da carruagem é aberta e o Lee pergunta se eles se divertiram. E eles ficam putos com o Lee, pelo menos dá pra ver aí que deu resultado. O Jiahong tá lá surpreso, que o Lee conseguiu tá recuperando todo o poder da alma dele em uma noite só. Mas ele vai lá descendo da carruagem, dizendo que entende a raiva, mas que não sabe o que eles viram. Porém, pode dizer uma coisa, se eles forem fracos, o que eles viram pode realmente acontecer. O Zhang Tao já sente o arrepio na espinha. E o Lee continua a explicação que mesmo que seja falso, a determinação deles era verdadeira, e por isso eles precisam continuar no caminho das artes marciais. E agora, com os 5 dias restantes, eles vão praticar a técnica da intenção de matar, que vai ajudar eles a ficarem fortes. E diz pro Jimen que a natureza da técnica dele é o oposto dessa que ele vai estar explicando, e pede pra ele estar dando uma olhadinha. Indo em direção à tropa, ele diz que a técnica estimula o potencial do corpo com a intenção. E o próprio nível do estudante determina o quão forte a intenção pode fortalecê-lo. Vai explicando a técnica para eles, enquanto o Jimeng pensa que se ele praticar essa técnica pode ficar 2 vezes mais forte, que dá um valor imensurável à técnica. Ele dá uma observada ali no Lee explicando e se questiona se realmente ele tem 15 anos. Mas voltamos pro Lee dizendo que em 5 dias eles vão ter o dobro da força. E como bônus, os melhores que demonstrarem a técnica vão receber pílulas de 2º nível, que deixa a rapaziada pilhada. E o Jiahong tá lá chorando porque sabe que vai sobrar pra ele. O Lee dá uma encarada monstruosa pro Mengbai, que fica assustado, e chama ele com a técnica de exploração infantil. Caralho, o Lee tá levando Mengbai pro inferno acorrentado mesmo. 3 dias já se passaram e os estudantes já estão quase manifestando a intenção. O Jimen fica assustado ao ver o céu. Tá com a porra de uma adaga de osso gigantesca sendo manifestada pelos estudantes. Achei foda o design, ficou da hora. Até o Lee fica impressionado, dizendo que a ilusão deram ótimos resultados. O Jimen pergunta pro Lee o que é aquilo, e aquilo é o dedo matador de deuses, e para condensar requer um nível mais profundo da técnica, e que no momento ele está terrível, mas é um resultado muito bom para 3 dias. O Jimen sentiu o butico na nuca. Curioso, ele pergunta ao Lee quão poderoso seria se solidificasse, mas o Lee diz que ninguém nunca chegou nesse estágio, mas que provavelmente seria capaz de levar de arrasta até 9 soberanos marciais com uma lapada só. E por fim pede pro Jimen estar cuidando dos alunos, porque ele vai estar dando um rolezinho na cidade. O Jiahong e o Mengbai, só na capa da gaita, pede pra estar levando eles também. O Lee deixa eles irem junto, e pede pro Mengbai estar chamando a irmã também. E indo pra cidade, o Lee pede pro Jimen estar protegendo os alunos. E lá vamos nós. Já na entrada da cidade, um dos guardas manda eles pararem e manda darem 200 moedas de bronze por cabeça pra estar entrando na cidade. E os 4 já fazem a pose, pronto pro show. E o primeiro que começa é o G, descendo o pau, perguntando que lei é essa. O guarda continua escamando eles, mas o outro já chega ali de cantinho. Fala um ouvidinho ali bem sexy pra ele e acaba liberando o bonde. E o Gia tá querendo continuar, mas o Lee corta ele. E eles passam lá pela entrada, mas pela cara do Lee, ele não vai deixar isso barato não, hein. E agora eles já estão prontos pra tocar o terror na cidade mesmo. O Gia se queixa com o Lee falando sobre os guardas extorquindo as pessoas, mas o Lee ele diz que tem muitas coisas ruins acontecendo e pergunta se ele consegue estar resolvendo todas. Mas continua dizendo que se os guardas são corruptos é culpa dos superiores, então não adianta parar com isso agora. Isso vai ser resolvido quando o segundo príncipe assumir o trono. Eles foram para uma loja ali pra estar comprando ervas, legalize, pode crer, meu irmão. Mas eles estão com pouca quantidade, porque mal tem maconheiro, digo alquimista na cidade. O Lee pede ali pra estar preparando 10 conjuntos, então. Mas o comerciante diz que tem apenas 8, porque a demanda desses itens é alta. Quando o comerciante vai entregar pro Proton, um metidinho põe a mão ali em cima e diz que vai levar aquelas, porque usou todas que ele tinha. Foda-se, meu irmão, vai esperar chegar mais. O comerciante se desculpa com um garoto que se chama Wu Guang e é um jovem mestre. Tinha que ser, né?
mas que ele já vendeu para o outro cliente. O gordinho vacilão se interessa no que vê, mas é claro, a menina mais assediada que já vi em todas as obras aí. E ele tenta negociar a Meng-Yu e as folhas de orquídea. O Lee concorda em negociar, já pedido pro Meng-Bai ficar calmo com a mão ali, mas ele diz que teme não poder pagar por isso. Todo se achando, ele diz pro tiozinho dizer quem ele é. E claro, ele é o filho do senhor da cidade, e o cara atrás dele é um alquimista. O Lee finge estar surpreso e pergunta de quem ele é discípulo. Se esnobando, ele diz que não faz mal em dizer. A Meng-Yu e o Jia já estão rindo dele já, sem mesmo te falar. E todo orgulhoso ele responde que é discípulo do Jia Hong. Na mesma hora, todos começam a julgar o cara ali que virou um palhaço. O Jia Hong começa a tentar se explicar pro Lee, fingindo ser outra pessoa. Ele diz pro alquimista que ele conhece o Jia Hong e que ele não tem nenhum discípulo como ele. O cara diz que ele não foi aceito pessoalmente, mas o amigo dele é, então ele pode ser considerado um também. Porra de lógica essa, menor. O alquimista questiona como que ele pode conhecer o Jia Hong, mas o gordinho interrompe ele perguntando do porquê que tá conversando com esse caipira ainda. E ele volta pro assunto perguntando quanto ele quer. O Lee diz que é bem baratinho, apenas a cabeça deles. O gordinho ficou ofendido e o Lee diz só pra darem uma surra nele. O Jia já chega com um murrão no alquimista e o Meng-Bai já chega na voadora no gordinho. E eles ficam lá enchendo, macitando eles, e o comerciante tá lá tentando apaziguar a situação. O Lee diz que já tá bom, senão eles vão tá morrendo. E o Jia tá andando muito com o Lee, porque ele pegou e meteu um cuspidão nos caras. E o comerciante tá lá vendo se o gordinho tá bem. Cara, os dois ficaram parecidos com um peixe. Mas o gordinho já se levanta revoltado com um sinal pra tá matando eles. E ele solta o fogo de artifício que vai explodir lá no céu. E na mesma hora uma tropa de guardas aparece chegando. E o nosso grupinho do terror já está cercado. Ou esse gordinho não desiste, né? Já tá lhe perguntando se eles vão se arrepender agora. E diz que vai matar o Lee. E se inicia o contra-ataque do idiota, rapaziada. E alguém pergunta de onde saíram essas 4 crianças? 4? Estou confundindo o velho aí com do Jia Hong aí com uma criança. Meu Deus do céu. Eu acredito que foi o cavaleiro ali, porque ele tá pensando que não compensa tentar capturar eles não. E esse daí é o Ban Bing-Bai, o líder. O gordinho ainda tá ali latindo, dizendo pro cara matar eles e pra mandar a garota pro quarto dele. O cavaleiro pergunta se eles entenderam o que fizeram de errado e manda chamar os superiores dele. O Jia boladão diz que as consequências vão ser ainda maiores se eles não saírem da frente. Acho que não vão sair não, porque já estão apontando as lanças ali pra eles. O Lee pergunta se eles vão virar contra eles, que respondem que sim, que o Lee vai apanhar até dizer chega. Ele pega uma ponta de flecha e diz que o cara queria que ele chamasse os superiores, não era mesmo? Ele libera mais um fogo de artifício. E esse aí é bom, hein? Estourou pra todo lado ali, assustando até os guardas. E eles começam a sentir o chão tremer horrores. E uma rinca de gente vai chegando num foguete, assustando todo mundo, até os moradores ali. O cavaleiro dá uma olhada pro Lee e percebe que está furido, porque provocou quem não deveria. E pior ainda é a situação do gordinho. E a tropa dos estudantes já estão todos posicionados cercando os guardas. E o gordinho, que deve ter emagrecido 5 kg pela bosta que soltou, pergunta quem são eles. E pergunta também o que eles vão fazer. Mas o Lee diz que conforme eles pediram, ele chamou aqui. E agora é a hora de uma batalha apropriada. O cavaleiro assustado diz que eles estão sob a proteção da lei e que o Lee não pode mobilizar soldados para questões pessoais, mas o Meng-Bai só ri da cara dele. Diz que quando o cara estava com um número queria brigar e agora que a situação mudou, quer falar de lei. O Lee diz que eles estão sendo legais, trazendo só 2.000 soldados para lutar contra algumas centenas. E que é para começarem logo, porque não pode perder muito tempo, mas alguém grita de repente dizendo que o senhor da cidade chegou. O senhor da cidade grita mandando abrir espaço. E lá vem causando terremoto o senhor da cidade, Wu Lianchan. O senhor da cidade fica confuso por encontrar um monte de criança, mas o filho já corre pro colo do pai e começa a culpar a turma do terror dizendo que bateram nele e que deve morrer. O pessoal que estava do lado dele começa a julgar horrores por ele não saber a situação que está, mas tomou só um cascudão do pai para ficar esperto e o pai manda ele parar de criar problemas e pede desculpa pro Lee pelo filho causar problemas. O Lee diz que tá de boa, mas chama para conversar em outro lugar e o senhor da cidade concorda e diz para estar conversando na casa dele. Rapaz, a casa lá do senhor da cidade está cercada pela tropa dos estudantes. Dentro da casa, o Lee tá sentadinho tomando um chazinho e diz que o incidente foi também uma forma de conhecê-los. E o cara concorda e manda o filho servir mais chá e pergunta o nome do prota e a posição dele. O Lee recusa responder o nome e diz que ouviu sobre a situação perto da cidade e liderou a rapaziada até ali. O cara fica surpreso e elogia o Lee e manda também o filho aprender com ele. Mas o Lee continua dizendo que passou pela cidade, acabou brigando com o moleque e chama isso de destino que uniu eles ali agora.
E é raro um senhor da cidade ser patriota e já pede desculpa antecipado pelo que ele vai fazer. O senhor da cidade pede pro Lee tá dizendo o que ele quer, pois eles estão todos do mesmo lado. Então o Lee pede por algum suprimento, pois a tropa está de mãos vazias, mas o cara dá um migué dizendo que estão com falta e não vai conseguir emprestar nada. O Lee diz então que dinheiro serve, eles podem estar indo até outra cidade pra tá comprando, e o cara entende o que o Lee tá querendo, mas não entende porque tá fingindo. E ele diz que tá querendo ajudar o Lee, mas como ele sempre se importou com as pessoas, ele não tem muito dinheiro guardado, e diz que ele vai estar economizando pra poder estar financiando 10 mil moedas de ouro. Enquanto ele tá achando que deve ser suficiente para essas crianças, mas então o Lee e o G eles começam a gargalhar do valor do que o cara propôs, deixando ele bem confuso. O cavaleiro percebe que o cara pisou na bola porque só aquela flecha que o Lee usou custa 10 mil de ouro. E o Lee diz que é muita generosidade, mas ele vai pedir para os homens dele escolherem algumas coisas ali na casa dele. Então ele vai lá, fala alguma coisa pro G ali, cochichandinho, e mete o pé dali, e o cara lá pergunta o que isso tá querendo dizer. Ele responde que é pra ele tá ficando de boa, porque não é nada, e pede pra eles estarem tomando um pouco de chá. Mas então de repente lá fora começa a rolar uma barulheira, deixando os dois com receio do que pode estar acontecendo. O cavaleiro avisa o cara que o Lee tem um senhor marcial trabalhando com ele, deixando o cara assustado. Então ele chega de cantinho ali pro Lee perguntando se isso não é roubo, mas o Lee dá uma intimada, dizendo pra ele tomar cuidado com o que fala, porque senão ele pode morrer. A barulheira continua deixando o cara ansioso, dizendo que não tem nada de valor na casa dele e oferece dar 100 mil moedas de ouro. O Lee ficou ofendido por acusar ele de roubo, sendo que ele só tá tentando cobrir algumas despesas militares. Se o cara continuar agindo assim, o Lee não vai ser mais cortês com ele. Ele chama a dupla, que já entra no cômodo, e prende o pai e o filho ali, deixando os dois amarrados. Eles tentam chamar ali o cavaleiro, que fica hesitante por um momento, pois o Lee diz que se alguém desafiar é pra matar sem piedade. O cavaleiro tá ali paralisado enquanto a dupla pendura os dois. E rapaz, a tropa dos estudantes são bons nisso, hein? Já cataram tudo. O Lee e o nosso querido gordinho estão vendo ali as joias. Parece que eles têm mais de 1 bilhão de moedas de ouro, superando até mesmo a família ali. O gordinho Bai diz que se denunciar toda a família pode ser morta, mas o Lee se faz ali um pouquinho. E diz que o cara é um homem quebrado, sem riqueza, e pergunta se eles viram alguma coisa, que responde que não viram nada. O Meng Bai e o Varapau já estão ali ensaiando no que vão dizer, dizendo que o senhor da cidade não tem nada. Se não acredita, vai lá ver. O cara lá pendurado começa a surtar, dizendo que eles estão extorquindo o dinheiro do primeiro príncipe e por isso eles vão morrer. O Lee diz pra não assustar ele desse jeito, e que por ser do primeiro príncipe ele não tem motivos pra estar se segurando. E a tropa tá a todo vapor. O Lee diz pro gordinho pra estarem dividindo o tesouro que sobrou entre eles. E ele pergunta o que vão estar fazendo com os dois bunda mole. Se eles devem só matar, já que são homens do primeiro príncipe, não vai fazer nenhuma diferença. E o cara lá fica implorando pro Lee não tá matando ele. Nossa, o Lee foi humilde agora, tá? Mas qual será que é o plano dele? O Lee liberou ali os dois, né? Porque ele não quer tá indo muito longe. E indo embora diz pro cara continuar com o trabalho, que ele vai voltar daqui a alguns anos. E o cara grita surtando, dando pra escutar lá fora. E pede pros servos estar escrevendo uma carta para o primeiro príncipe pra tá matando eles. E ele tá no puro ódio. Mas alguém chega ali pra tá falando no ouvidinho do gordinho, que fica surpreso. E pra ele isso foi uma ótima notícia. E diz pro guarda reportar o que aconteceu ali pro general Kang. E lá fora a tropa está se reunindo com o Lee. E ele diz pra todos montarem um acampamento ali mesmo. E pra continuarem praticando. Mas o Lee nota alguma coisa vindo no horizonte. E a tropa também começa a sentir o chão tremer. E na mesma hora o Lee diz pra eles entrarem na posição de batalha. E o Varapau se arrepende de ter deixado o gordinho vivo, porque agora ferrou pra eles. Mas o Lee ali frio, ele não responde, ele só fica observando. Enquanto isso, o gordinho Bai tá surtando por não tá conhecendo ali o exército. E com os cavalinhos já estão chegando cada vez mais perto. E uma porrada de soldado tá chegando pra rolar uma treta honesta, tá bom? O Bai ali ainda assustado questiona o que eles vão tá fazendo, porque deve ter pelo menos 100 mil homens. E rapaz, os caras já estão cercados. E o estandarte é levantado com o leão dourado estampado. Ó, rimou. E agora o gordinho reconheceu eles, mas as informações eram que eles tinham perdido vários homens. E o Varapau complementa dizendo que também são fortes. E que os equipamentos que eles estão não parecem de alguém que perdeu uma guerra. Então o gordinho Bai supõe que pode ser que eles tenham fugido. E lá na carruagem do leão dourado, alguém pergunta quem são eles. Quem que está se atrevendo a roubar a cidade de Sunshore. E esse daí é o Kang, que o gordinho lá da cidade tinha falado que é o general do exército. E o Lee responde ele dizendo que é a tropa que recuou da linha de frente depois de perder uma batalha. E que eles foram lá pra cidade pra tá firmando o domínio deles. Deixando o general puto. E liberando a aura, ele diz pro Lee que está cortejando com a morte. E com isso os soldados também começam a liberar a intenção de batalha deles, formando um leão dourado gigantesco e pelo visto com um barulho muito alto também.
Mas o nosso salvador chega, ficando bem na frente do general, assustando ele. E é o nosso queridão Ji-Meng botando o pau na mesa. E diz que já faz muito tempo. E pergunta se ele não está reconhecendo. E finalmente reconhecido, pergunta se ele se tornou um Lorde Marcial. Que responde que foi por sorte e muda de assunto perguntando o que é tudo isso. O general responde que eles são subordinados do primeiro príncipe porque o Ji-Meng está dificultando a vida do Wu Liantian. Mas o Ji-Meng só dá um sorrisinho e diz que ele não está mais com o príncipe, deixando o general surpreso. E diz que nesse caso ele não precisa ser mais cortês e pergunta sobre as crianças, que o Lee responde dizendo ser o chefe do exército de logística e que foram para a cidade para estar resolvendo o problema de escassez de suprimento. E o senhor da cidade acabou presenteando eles e que quando voltar vai estar avisando o imperador para poder estar dando uma recompensa. O general estava ligado já no exército, ele só não achou que seria tão rápido que os dois se encontrariam. Então ele pergunta por que eles são tão pouco, mas o Lee diz que o exército principal está num curso secreto e eles só estão obedecendo ordens. Mas uma silhueta aparece do lado do general chamando por ele e começa a cochichar no ouvidinho dele. Óbvio que o Lee também já percebe na mesma hora quem é, né? E é aquele arrombado do caralho, filha da p***, desgraçado. Depois do beijinho no ouvido, o general pergunta como ele se atreve a mentir e por isso ele vai receber a pena de morte e manda o exército capturar todos e matar quem se recusar. E todo o exército concorda e agora vai começar a putaria. Então todo o exército começa a ir pra cima sem hesitar, prontos pra tá matando, deixando os estudantes paralisados, com medo deles. O Lee, ele está lá ansioso pra ver o Prota morrer e os cavaleiros já estão saltando pra cima lá pra atacar. O Lee pede pra todos se dispersarem e levarem um a um. E todos eles já se recuperaram e ativaram a intenção assassina, virando o jogo do medo, rapaz. E os top 1 já começaram a levar os primeiros e estão lá passando um por um. Que orgulho deles. Nunca critiquei, tá? E um mar de gritos começa a ressoar pelo ar, assustando o general com um massacre na frente dele. E rapaz, desceram um cacete neles. Vários mini protinhos, olha ali. O general tá ali assustado porque todos eles são guerreiros marciais e ele não tava esperando por isso. Mas ele ainda tenta ficar confiante porque eles têm um número ao seu favor. O Lee grita pra tropa dos estudantes estarem usando a intenção e atacarem em direção ao sul. E a rapaziada tá lá a 1000. E todos eles já começam a condensar a intenção assassina. Rapaz, o exército do Leão Dourado tá fudido. O general também grita pra eles estarem bloqueando o ataque com tudo. O que é um Leão Dourado contra a matadora de deuses, não é? Exatamente, não é nada, porque já foi perfurado. E os soldados já foram jogados pra longe. Agora o Lee tá morrendo de medo e conclui que o Prota será uma ameaça e eles devem acabar com ele primeiro. E o general avança pra entrar na briga também, pra tá ocupando o Ji-Meng e dar espaço pro Lee tá matando o Prota. Mas de vez o Lee, agora ele tá com o cu na mão, né? Ele fala e pede pros irmãos dele tá entrando na treta. E um deles diz pro Lee ficar ali e tá descansando, que eles vão dar conta. Então avançam pra ir em direção ao Prota. E agora nós vemos a briga lá do general contra o Ji-Meng e ele tá gritando lá pro Lee tomar cuidado. O Lee que tava lá correndo, ele olha pra trás e vê os dois irmãos chegando perto dele. Então ele grita pra tropa não se distraírem e focarem em atacar o sul. Ah, e olha só, estão indo pro sul porque é de onde vai estar vindo a tropa principal do exército. Mas o trançadinho não vai deixar eles irem de boa e começa a girar o cajado e usa uma habilidade de gelo em direção ao Lee. Mas ele vai em direção ao exército do Leão Dourado. A intenção do ataque é do trançadinho tá acertando eles tudo. Um dos irmãos ali fica irritado e realmente o golpe de gelo levou uma rapaziada de bônus, deixando o general revoltado com o irmão do Lee. Mas ele tenta explicar que tudo isso foi culpa do Prota. Porém, logo em seguida dá uma cajadada num soldado ali do cara, deixando o general ainda mais puto, dizendo que ele não vai ter nenhuma misericórdia. Enquanto isso, os top 1 estão lá descendo o pau e eles gritaram que eles conseguiram estar abrindo o caminho e pede pra todos eles estarem correndo. E a tropa dos estudantes vão metendo o pé. Mas então a mente perversa do Lee diz pra eles estarem atacando os aliados do Prota, que ele vai estar aparecendo. E claro que o Yonchao escutou o Lee gritar e ele não gostou do que ouviu. O irmão do Lee, ele nem hesitou e já tá indo com um ataque em direção do Ruivinho. Mas quando ele percebe o ataque chegando, já está em cima dele. Ele tenta usar aquelas bolas de fogo na manopla para tentar se defender. Porém, o cara é forte de bagarai e se defende tranquilamente. Então ele se prepara para usar o disco do espírito corrupto, rola um impacto de habilidade de gelo e fogo. Mas a manopla não aguentou e acabou quebrando, deixando o cara com medo. E sendo atingido pelo impacto da lança do irmão do Lee, o top 1 fica preocupado com o amigo e corre em direção para tá pegando ele. E o rapaz tá só na capa da gaita, mas deve estar vivo ainda. Cara, o irmão do Lee, ele não dá nenhum minuto de paz e já tá avançando pra cima deles de novo. A Landu, vendo toda essa cena, fica preocupada pedindo pro Liu sair, mas o Lee aparece de repente pra tá protegendo eles e usa a habilidade da canção da espada de Lotus, defendendo eles do ataque. E caindo ali perto deles, o Lee diz pra eles estarem recuando e tá procurando pelo Jiahong. O Liu, ele fica meio hesitante, mas o Lee insiste e ele sai correndo em direção à tropa. O irmão do Lee já avança em direção do Prota com um monte de ataque, mas o Lee tá se defendendo
utilizando a toca do Nether, se esquivando de todos os ataques. Mas o irmão do Lee, ele usa uma técnica milenar, dizendo pra ele tomar isso se ele for homem. Lee, ele começa a zombar do cara, dizendo que ele está no nível mais alto e mesmo assim tá reclamando da esquiva dele. E ainda com mais raiva, ele dá um ataque, deixando o Lee numa situação muito complicada, porque se ele continuar com isso, ele pode estar morrendo. E lá atrás, a porrada comendo solta e a dupla dinâmica tá só observando. E eles estão lá preocupados com o Lee nessa luta. E o Varapau, ele começa a chamar a rapaziada toda pra ir salvar o Lee. O Lee 1, quando escuta isso, ele já fica interessado na hora. Ele já começa a avançar em direção da briga do Lee, dizendo que quem ficar pra trás vai estar apanhando dele. A tropa fica meio hesitante, mas eles se juntam, já estão ali manifestando o dedo do matador. E eles começam a avançar tudo em direção a mais uma batalha. Enquanto isso, o exército do Leão Dourado já tá com o butico na mão, vendo aquele dedo chegando perto. E a batalha do Smeg tá ali acirrada, tá todo mundo tomando um pau ali. Até o general chegou nessa conclusão, se eles continuarem essa briga, os dois vão acabar caindo. E quando ele olha pro lado, aquele dedo lá do matador já tá chegando próximo dele. Ele com certeza tá achando todo mundo muito louco. O Smeg lá atrás, ajudando o Ruivinho, diz que todos estão ali. Começa a falar pra rapaziada que os reforços chegaram, mas eles não estão nem aí. O dedo tá chegando cada vez mais perto lá da briga do Lee. Lee pede pro Trançadinho, tá indo lá ajudar o outro irmão, tá matando o Prota. Mesmo com medo, já foi pra cima do Prota e já está lá em cima, prestes a acertar o golpe, deixando o Protinha assustado, tá? Primeira vez que eu vejo ele assim. Mas o Trançadinho só consegue sentir a presença atrás dele. E quando ele se vira, rapaz, o dedo já tá atrás lá do Trançadinho, pronto pra poder tá enfiando nele. Ele começa a gritar pra poder tá se defendendo, mas ele foi cutucado, rapaz, foi botado no chão, deixando todos que assistiram isso chocados. Mas a gente vai tá vendo esse desenrolar somente no próximo episódio. Valeu, rapaziada, muito obrigado por quem assistiu até aqui, deixa o like, falou!